Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 31 minutos. Você que tem um cachorrinho em casa, tá com cartão de vacinas dele em dia e as visitas ao veterinário. Algumas doenças graves, como a sinomose e também a leishmaniose, têm vacina. Outras, como a doença do carrapato, requerem cuidados constantes. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a médica veterinária Natane Gama. Bom dia, Natane. Bom dia. Bom dia. Vamos começar falando desses cuidados básicos que são tão necessários quando alguém assume a responsabilidade de ter um bichinho. Geralmente quando a gente adquire um animal, né, a gente tem que ter em mente que é uma responsabilidade de longo prazo, né? Hoje em dia, com o avanço da medicina veterinária, o avanço da tecnologia dos produtos recomendados para pet, a gente tem conseguido uma expectativa de vida bem grande. Geralmente, os cães conseguem atingir uma expectativa de 10 anos, podendo até ultrapassar essa média. E o que a gente preconiza para esses animais, quando a gente adquire esses animais, é sempre estar levando ao médico veterinário para receber as orientações em relação à parte de alimentação, os cuidados, dar início ao protocolo vacinal, protocolo de vermifugação para a gente prevenir as doenças, prevenir que o animal fique doente, receber todas as orientações necessárias para que ele tenha uma vida com bastante bem-estar e viver saudável. Como você disse, né, a expectativa realmente de vida deles aumentou, a gente tem conseguido garantir mais saúde para eles, mas em alguns casos, algumas doenças graves, né, e até fatais podem acometer esses bichinhos, como por exemplo, algumas que a Bárbara até já mencionou, como a sinomose, leishmaniose, doença do carrapato, né. Vamos falar um pouco, vamos dar um alerta aí sobre essas doenças, sobre os sinais, sintomas iniciais, que a gente está atento e correr com o bichinho para o veterinário. Sim, essas doenças são bastante importantes, a gente vê com uma certa frequência, principalmente sinomose e a doença do carrapato. Todas as doenças a gente consegue prevenir, no caso da sinomose e da leishmaniose, a gente consegue prevenir a partir da vacinação. No caso da leishmaniose, a gente preconiza fazer o teste para a doença, para a gente poder conseguir iniciar a vacinação. Aqui em Juiz de Fora a gente não tem muita incidência de casos, a gente orienta a vacinar os cães para a leishmaniose, para regiões mais endêmicas, né? No caso da sinomose, é uma doença que pode ser fatal. Ela é uma doença de alta morbidade, pode causar sinais neurológicos, o animal pode ter febre, apatia. No caso da doença do carrapato, a gente consegue prevenir também com o uso de antiparasitários, cuidados preventivos também, né? O animal também pode aparecer com febre, manchas pela pele, apatia, inapetência. Então, são doenças que a gente precisa ficar atento ao comportamento do animal, aos sinais que ele vai manifestar e levar o quanto antes possível ao médico veterinário. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, tem alguma dúvida sobre esse assunto, está querendo cuidar ainda melhor da saúde do seu bichinho? Aproveita a oportunidade, o nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela para você poder mandar a sua pergunta. Quem está acompanhando também o nosso programa é o Marcos, através do YouTube, e você também pode participar aqui com a gente. Seguindo o nosso bate-papo, Natane, quais outros problemas podem ser causados pelas pulgas e pelos carrapatos, já que a gente estava falando disso? Então, geralmente a gente nota alterações de pele, a dermatite por picada de pulga é um problema que a gente costuma ver bastante relacionado a esse tipo de ectoparasita. Por isso que é importante a gente estar em dia com os remédios antipulgas, anticarrapatos, tomar cuidado também em tratar o ambiente, né? Para não ter a presença desses ectoparasitas, para eles não estarem fazendo o repasto sanguíneo e não estarem os animais adquirindo a doença, né? Adquirindo esse tipo de manifestação. E a prevenção é sempre o melhor remédio. A gente pode utilizar também coleiras antiparasitárias, que também auxiliam bastante. Manter sempre a higiene do animal. O que a gente
costuma orientar. Cuidados básicos. Sim. E esses produtos, como você disse, os remédios, existem vários tipos, né, de antiparasitários, como a gente falou. A doença do carrapato é uma doença muito grave, que pode ser causada pelo carrapato, e como você disse também, né, esses produtos que ajudam também a prevenir, além desses outros problemas aí que você mencionou, com relação aos pulgas e carrapatos. E aí existem vários produtos, coleira, a pepita, comprimido, né? Existe algum que é melhor que o outro, ou todos podem ser positivos? Todos apresentam uma eficácia muito boa. Aí vai do gosto mesmo do tutor ali, do animalzinho, o que mais se adequa ali ao estilo de vida e ao animal mesmo. Isso aí, ó. Mas quem tá ligado aqui no nosso programa é a Tatiana de BH, que diz que a Diversa tem a melhor programação das manhãs, deu parabéns para a equipe do programa. A gente agradece muito pelo carinho da Tatiana e de todo mundo que tá assistindo a gente. E olha, saúde é coisa séria, mas quando o assunto é cachorro, não tem como falar sem um sorriso no rosto. E mesmo com as travessuras, a fofura deles faz sucesso na internet. Eu disse que meu pelo estava lotado de areia. Então entrei no carro e fomos a caminho do mar para poder me lavar naturalmente. Milhares de vídeos fofos são postados diariamente nas plataformas e viralizam principalmente quando envolvem cachorros simpáticos. Um casal de irmãos que é sucesso é o Guda e a Blanche. Nas redes sociais, os dois marcam presença com as brincadeiras e algumas realidades enfrentadas pelos animais. E há quem diga que Pitbull é sempre bravo e não convive bem com outros animais. Mas tem muita gente enganada. A Zara é Pitbull e uma das cachorrinhas mais doces que você vai ver. Ela também é famosa por usar acessórios como laços e vestidos. O Duque ganhou visibilidade depois que o Atan começou a gravar vídeos engraçados do cãozinho em diversas situações. Mas o que chama a atenção é quando o nome dele é chamado com tom de voz normal e Duque não olha, não liga. Mas quando Atan faz a famosa voz aguda e fofinha, olha na hora e a reação é essa aqui. Ô, rapaz, tô falando com você. Calma, pera aí, calma. Ele já é até conhecido como um novo pincher, que é famoso por ficar bem estressadinho, sempre mostrando os dentes. Se deixar, a gente passa o dia inteiro aqui assistindo esses vídeos sensacionais. E ó, quem está acompanhando também o nosso Manhã Diversa, e a gente falou no bloco anterior, é o Max de Barbacena. Ele falou que a mãe dele, a Georgina, ficou super emocionada quando ouviu o nome dela na TV. E é isso mesmo, vocês também nos emocionam quando mandam essa mensagem. E você que está assistindo o bate-papo, tem alguma dúvida sobre o assunto? Já aproveita também o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela para você mandar a sua pergunta. Vamos falar agora de vacina. Qual que é a importância das vacinas, Natane? E também quando que deve aplicar a primeira delas? Então, a vacina é a melhor forma de prevenção possível para as principais doenças em cães. A partir das 6 semanas, mais ou menos, após finalizar o período de amamentação do filhote, quando não tem mais a influência dos anticorpos maternos da mãe, né, no organismo do filhote, a partir das 6 semanas, da 6ª semana de idade, a gente consegue dar início ao protocolo vacinal. Geralmente, a gente inicia com a primeira dose da vacina polivalente, que vai proteger de uma série de doenças, principalmente virais, e com intervalo a cada 21, no máximo 28 dias. Ao final do protocolo da polivalente, a gente finaliza com a aplicação da dose da antirrábica. E existem outras vacinas também que a gente consegue prevenir outras doenças, como a giardia, a gripe canina, né? E assim a gente consegue manter a vida saudável do pet. E é isso que a gente falou com relação a manter o cartão de vacinação atualizado, sempre, né, respeitando o tempo de cada vacina para aplicar a próxima dose. Inclusive a Ana de Sarzedo, ela quer saber onde que ela consegue cartão de vacina para o pet. Geralmente, a partir da consulta com o médico veterinário, a gente faz o exame físico e clínico do animal para ver se ele está apto a receber aquela vacina. É importante a gente avaliar todos os parâmetros do animal para ver se ele tem a competência de receber
aquela vacinação e a partir da imunização a gente consegue ter a carteirinha em dia. E seguimos aqui no nosso bate-papo. Antes da gente continuar ali falando de vacina, eu vou voltar no assunto carrapato, porque foi a dúvida da Adriana Heringer, acho que é essa a pronúncia, se não for você nos corrige, Adriana. Ela parabenizou a gente pelo programa e perguntou o seguinte: não consigo acabar com os carrapatos, já tentei a coleira e não funciona. O que mais eu posso fazer? Alguma outra sugestão? Então, além do uso do antiparasitário para o animal propriamente dito, como a coleira ou até mesmo a medicação, é importante a gente estar atento ao ambiente que o animal se encontra. A gente combater o parasita no ambiente também contribui para a diminuição da infestação do animal. Ou seja, se ela tem um quintal e o bicho vive no quintal ou dentro de casa, tem que tomar cuidado ali com o ambiente, porque não adianta. E pode combinar 2 métodos antiparasitários, por exemplo, a coleira e o comprimido, ou tem que se escolher um só para usar? Geralmente a gente escolhe um só. A gente faz a combinação no sentido de usar a medicação ou a coleira e no ambiente a gente também tratar o ambiente é essencial. E vamos frisar agora também quais são os tipos de vacina para os cachorros, Natane. Elas têm efeitos colaterais? Caso tenha alguma reação ali estranha que o dono, né, não está esperando, quais podem ser? Geralmente a gente não vê muito efeito colateral. Geralmente a gente vê uma dor ali no local, uma leve indisposição que conforme passa o tempo, aquilo ali vai se aliviando. Geralmente a gente não tem casos de reações à vacina, né? E geralmente as vacinas elas previnem contra a maioria das doenças virais, no caso da polivalente. Inclui também, dentro da vacina polivalente, a gente consegue prevenir a leptospirose, que também é uma doença bastante importante, que pode acometer os cães. E no caso da antirrábica, que é uma doença bastante grave, bastante letal, então é importante a gente estar fazendo a imunização desses animais. E você mencionou mais cedo também a questão da vacina da gripe canina, né? E ela Sim. também é uma vacina que é um pouco diferente, que tem vários tipos de aplicação, inclusive, Sim. né? A maioria é injetável, né? Mas Sim. existem outros tipos de aplicação também, né? Sim, a gente hoje em dia, além da forma injetável, a gente tem a aplicação via oral também. Tem alguns laboratórios que têm esse método de aplicação, também apresenta uma eficácia muito boa contra a doença. E nessa época do ano é fundamental a gente também estar vacinando para essa doença, porque é o que mais costuma aparecer, né, nessa fase do ano. E você que está ali no dia a dia assim, da clínica, é muito comum que as vacinas estejam atrasadas ou que o cartão de vacina esteja incompleto? Geralmente o pessoal leva no período direitinho. A gente entra em contato também com os responsáveis pelo animal para estar relembrando, para estar agendando, de estar atualizando essa vacinação para manter a prevenção contra as doenças, evitar manifestar essas doenças que são importantes. Geralmente as vacinas são aplicadas anualmente, né? Então, Sim. às vezes, um truque aí para os donos lembrarem, né? É marcar o mês do ano em que ela tomou o último, então se tomou em outubro, Pra não deixar passar, todo mês né? de outubro é o mês. Ou então, Sim. às vezes, no mês do seu aniversário, né? Tem muita gente que Sim. faz isso para lembrar de fazer os exames para si mesmo, né? Aham. E leva Mês o bichinho. Mês do aniversário é mês de fazer exame de rotina, faz a mesma coisa pro bichinho. E também aproveita e usa esses truques, né? Para lembrar, porque a gente realmente, como eles não podem lembrar, quem tem que lembrar somos nós, né? Então Sim. vamos usar os truques aí pra gente sempre não deixar passar a data das vacinas dos bichinhos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de cuidados gerais, né? No bloco anterior a gente entendeu um pouco sobre as principais doenças, as mais graves, como prevenir essas doenças, né? E agora vamos falar de cuidados gerais realmente do dia a dia. Falando agora um pouco sobre banho. Qual que é a frequência ideal de banho pro cachorro? Varia de cachorro para cachorro? Existe um número ali, uma receitinha? Um padrão, né? Padrão? Geralmente os banhos eles podem ser semanais. No caso, se o animal estiver em tratamento para uma doença de pele, o produto que vai ser utilizado vai ser de acordo com o que foi prescrito pelo médico veterinário, sempre respeitando esse período que o veterinário prescreveu. E utilizar sempre nos casos gerais, né, nos banhos rotineiros, shampoos e condicionadores próprios para pet. E no caso de animais alérgicos que apresentam algum problema de pele, por exemplo, uma atopia, a gente dá preferência a hidratar bem essa pele do animal para a gente conseguir controlar
a doença. Você falou que o banho pode ser semanal, mas ele não precisa ser semanal, é só se houver necessidade mesmo. Sim, sim. É uma questão de cuidados de higiene mesmo do animal. No momento do banho pode ser feito também a limpeza dos ouvidos, o aparo das unhas, que também é importante para manter a qualidade de vida do animal. E você falou dos produtos, né, que são indicados, que é interessante que eles sejam feitos de forma já exclusiva, né, e dedicadas mesmo para os bichinhos, mas o que deve ser evitado, o que realmente não pode, que vai prejudicar o bichinho? A gente deve evitar produtos caseiros, produtos de uso humano. Hoje em dia a gente tem uma gama de produtos próprios para pet, próprios para a pele daquele animal, próprio para a pele do cão, que vão facilitar a manutenção da saúde dermatológica do animal. E você falou um pouco sobre a questão da limpeza do ouvido dos cães, isso também é uma questão importante, até por causa das otites, né, da questão da água entrando no ouvido durante o banho, os cuidados que a gente deve ter nessa questão, como fazer a limpeza da forma correta e outra coisa também, como dar o banho da forma correta, já que a gente deve evitar a entrada de água no ouvidinho do animal. A gente sempre tem que tomar cuidado ao fazer a limpeza da orelha dos cães, jamais introduzir qualquer tipo de objeto, um cotonete, jamais introduzir objetos no conduto auditivo dos cães. A gente sempre faz uso de produtos ceruminolíticos que vão dissolver ali o cerumen, que vão combater, ajudar a prevenir as otites. E ela é recomendada a limpeza da orelha para a gente manter a saúde auditiva dos cães. Excelente orientação. E o Alan de Pouso Alegre, ele fala que mora num sítio e quer saber como evitar o contato dos cães com as cobras. É um pouco mais difícil. Geralmente a gente faz um controle ali ambiental, controlando a parte de mata ali, roçando ali a parte de mata, e o que a gente orienta é que, se suspeitar de qualquer picada de cobra, animal peçonhento, levar imediatamente para o médico veterinário para prestar os cuidados iniciais, os primeiros socorros, para dar um suporte para esse animal. Ou seja, não existe repelente de cobra, né? São cuidados básicos do dia a dia, ficar de olho mesmo, né? Ficar de olho pro bichinho realmente não se aproximar e tal. E é aquela coisa que a gente deve sempre reforçar, nada de sair matando cobra, né? Não pode, é crime ambiental, né? Se encontrar algum animal dentro de casa, enfim, deve chamar ali as autoridades responsáveis, mas nada de sair matando cobra, porque vai chegar perto do meu cachorro. Você, né, tome cuidado pro seu cachorro não chegar perto da cobra, porque a cobra geralmente está no habitat dela, né? E como a Natane falou, né? Diante de qualquer indício, de qualquer suspeita, já levar pro profissional. Até porque se ele tiver com alguns sintomas, se não for picada de cobra, provavelmente é alguma outra coisa que precisa ser tratada também. Então, qualquer coisa estranha, a gente tem que correr pro veterinário. A Tereza de BH fez uma pergunta que eu acho que muita gente, uma dúvida que muita gente deve ter, que é com relação aos petiscos, né? Petiscos geram muitas dúvidas. Ela pergunta: tenho dúvida se posso dar petiscos todos os dias pro meu cachorro. Meu pai adora dar bifinhos, até mais de um. Tem limite? E a gente pode até falar de quais petiscos são adequados, quais evitar. Então, vamos falar de petiscos no geral e dar uma esclarecida na dúvida da Tereza e com certeza de muitas outras pessoas. Os petiscos, eles podem ser ofertados aos animais, principalmente quando eles são filhotes, no intuito da gente estar educando, acostumando ali o animal ao novo ambiente, aos donos. É uma forma de adestrar eles. É interessante a gente estar oferecendo. Importante frisar que a gente deve fazer um abatimento da quantidade calórica, né? Não é a alimentação primária ali dos animais. A gente deve fazer uso da ração, de outras ferramentas para poder estar dando suporte nutricional aos animais. E é interessante a gente tá dando os petiscos, sim, com moderação, para estar interagindo também com os animais. E ainda sobre a alimentação deles, a Adriana fala o seguinte: o meu cachorro come tudo. O que eu posso fazer para ele parar? Tem alguma forma de ter um controle um pouco maior dessa situação? Geralmente direcionando mesmo, promovendo o enriquecimento ambiental, levando a passeios, exercitando esse animal, oferecendo esses petiscos no intuito de educar o animal, direcionar o animal, a atenção desse animal, para a gente conseguir minimizar
essa extrapolação que eles costumam fazer. Geralmente é uma forma deles gastar energia, né? Sim. E às vezes acaba Pra gastando, compensar de alguma forma. compensando em algumas coisas que a gente não gostaria. Seja às vezes alimentos que caem no chão que eles não deveriam comer, Sim. como alguns objetos. Às vezes a gente fica sem um pé de sapato, sem um pé de meia, entre outras coisas, né? Que acaba às vezes, além do prejuízo do próprio gasto, do próprio objeto perdido, às vezes também um prejuízo de ter que levar o bichinho no veterinário para lidar com isso, né? E Maria, esse comentário que você fez em relação a comidas que caem, a gente deve ficar atento a isso também, né? Porque algumas coisas são muito graves para o bichinho. Sim, a gente deve evitar, até contraindicado a gente ofertar alimentos de consumo humano, principalmente que levam temperos como alho, cebola, que podem ser tóxicos para o animal. Então a gente deve evitar. Geralmente a gente dá preferência a petiscos com componentes mais naturais, são próprios para os cães, que aí a gente não corre risco nenhum de uma intoxicação, de uma gastroenterite, de alguma doença que pode ocasionar nesses animais. E a gente já teve uma entrevista só sobre alimentação de animais aqui no estúdio com a veterinária Érica Tavares, que está disponível no nosso YouTube. Entramos a fundo nisso, né? Justamente na alimentação dos bichinhos, o que pode, o que não pode, e os riscos desses alimentos que não podem. Apesar da gente achar, é gostoso, ele vai gostar, podem haver grandes riscos. Então, se tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar nesse assunto específico da alimentação, vai lá no nosso YouTube e procura essa entrevista com a veterinária Érica Tavares, que está bem bacana também e vai complementar, com certeza, a nossa entrevista de hoje. É isso. E o Aloilson Costa, de Betim, falou que está gostando muito do bate-papo e disse que os animais, como todos os seres vivos, também são dotados de direito. E é bem legal ele pensar dessa forma e mandar essa mensagem pra gente. Com certeza, é uma vida, precisa de ter responsabilidade, comprometimento, sentem dor, sentem frio, sentem sede, precisam de cuidados, e então a gente tem que ter um comprometimento com a vida desses animais. Até mesmo na hora de assumir essa responsabilidade, né, de cuidar de um bichinho, tem que ter ciência de todas essas responsabilidades e esses direitos que eles têm. Sim. Exatamente. Vamos falar um pouco agora das dermatites, os problemas de pele que podem surgir com os cãezinhos. Fala um pouco pra gente dessas dermatites, quais as causas e quais os sintomas, pra gente ficar alerta. O que a gente tem visto geralmente a dermatite por picada de pulga, que é uma reação da pele dos cães com a saliva, a pulga picar a pele do animal. No momento ali do repasto sanguíneo, a pulga ela vai acessar ali a pele, o corpo do animal para poder estar se alimentando ali do sangue do animal. E aí o contato da saliva da pulga com a pele pode provocar uma alergia, que é a dermatite por picada de pulga. Existe também a alergia alimentar, a dermatite por conta da alimentação. Geralmente a gente faz uso, dentre um dos pontos de tratamento, rações hipoalergênicas. Isso vai de acordo com o diagnóstico que o médico veterinário vai fazer. Temos a dermatite também fúngica, que pode ser acometida por fungos. E a dermatite atópica também, que a gente costuma diagnosticar, mas o principal que a gente costuma ver mesmo é a dermatite por picada de pulgas e a dermatite alimentar. E nesses casos, como reconhecer que o cachorro está com algum problema dermatológico? Geralmente ele vai manifestar muita coceira, algumas lesões na pele. Geralmente a gente consegue identificar na dermatite por picada de pulga a presença das fezes nos pelos ali do animal. O animal vai se sentir mais estressado por conta da coceira. A gente pode ver algumas lesões, o animal pode se sentir incomodado ali, então às vezes até falha nos pelos, a gente diagnosticando, verificando uma falha no pelo, uma queda de pelo excessiva. A gente acende o sinal de alerta e leva ao veterinário. Eu ia fazer justamente a pergunta sobre a queda de pelo, né? Se ela pode ser um sinal, mas tem essa questão da perda de pelo que é normal, que é natural realmente do animal, e uma perda de pelo que é indicativo de algum problema, e quem vai saber provavelmente identificar é o veterinário. Então, na via das dúvidas, leva para o veterinário conferir, né? Sim, com certeza. A gente recebeu uma pergunta também do Tadeu de BH, e essa é uma pergunta mais comportamental, mas com certeza é uma dúvida que muita gente tem. Ele quer saber, ele diz que o meu cachorro vive fazendo xixi fora do lugar. Vinagre adianta para fazer parar? E a gente ainda quer saber mais
qual que é a forma certa de educar o cachorrinho para ele fazer o xixi no lugar certo, já que realmente esse é um problema aí que muitos tutores têm que lidar no dia a dia e ficam nessa dúvida, como eu faço realmente pro meu bichinho fazer xixi no lugar certo? Geralmente, como eu havia falado anteriormente, os petiscos eles são uns aliados nesse sentido. Você incentivar ali positivamente o animal quando ele faz o xixi no local certo, dando um agrado, dando um petisco próprio ali para o cão, ensinando, colocando ele no local que você deseja acostumar para poder estar fazendo as necessidades, ele vai se acostumando ali com o ambiente. Jamais castigar o animal, sempre educar positivamente o animal, até porque maus tratos, né, não justifica você castigar o animal, aquilo ali vai ser um reforço negativo, não é benéfico para a saúde mental, psicológica do cão. Então a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue direcionar ali o animal para estar exercendo o comportamento que a gente quer. E o nosso telespectador Marcos Piraquara, de BH, mandou um comentário aqui muito interessante. Ele diz o seguinte: adoro pets, tenho vários, mas o que me incomoda é ver o aumento de cães abandonados na rua, e realmente é algo que a gente percebe, né, quando está caminhando. É muito triste ver que a maioria já teve um lar, mas estão abandonados. Existe alguma lei que pune nesses casos? Qual seria a solução para resolver esse problema de abandono? A gente está falando de uma realidade, né? E assim, vocês que são realmente profissionais da área desse cuidado, acredito que seja ainda mais doído ver esse tipo de cena, né? E nesses casos, assim, o que a gente pode sugerir para quem presenciar algo do tipo? A gente pode estar denunciando se você presenciar uma situação de maus tratos ou até mesmo de abandono, porque é crime. A gente orienta, tá sempre dando os cuidados necessários, tá sempre esclarecendo com o médico veterinário sobre os cuidados necessários. É importante a gente pesquisar antes de adquirir um animal a respeito do espaço que você vai conseguir promover para aquele animal, o suporte que você vai conseguir promover para aquele animal, para a gente conseguir evitar esses casos de abandono. E para os bichinhos que já estão abandonados, né? A gente pode pensar aí talvez em algumas soluções, por exemplo, castração para os bichinhos de rua e, claro, né, incentivar cada vez mais a adoção dos bichinhos. Com certeza, a adoção é super válido. A castração a gente consegue conter o volume populacional desses animais, é um ótimo aliado, não só para a questão populacional, mas para a gente prevenir também algumas doenças que estão relacionadas à não castração. Então é bem importante esses dois pontos. Para que eles tenham, né, uma vida realmente digna e saudável e que dure bastante. É isso aí, a gente quer realmente, né, ver os nossos bichinhos felizes, a gente quer ver todos os bichinhos felizes, né? Com vida longa. Com vida longa, então a gente fazendo a nossa parte, tanto para cuidar dos bichinhos que estão aí na rua sem ter um lar, quanto os nossos também, com os cuidados que a gente aprendeu aqui hoje, com relação à saúde deles e bem-estar. Então muito obrigada por ter vindo tirar as nossas dúvidas. Obrigada. Tenho certeza Obrigada. que muita gente vai estar indo conferir o cartão de vacinação dos cachorrinhos para ver se está tudo em ordem, para atualizar e manter eles vacinados e manter eles saudáveis. Obrigada. Obrigada também às interações, né, Exato. Mari? Muita gente mandando mensagem. Pouso Alegre, BH, Betim, Juiz de Fora, Sarzedo também. O pessoal tá ligadinho no programa. Muita gente. Muito obrigada a todo mundo que participou.